gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre solidariedade, esse conceito em Durkheim, que é um conceito importante para a gente ampliar um pouquinho a discussão, ampliar a nossa compreensão da teoria de Durkheim. O texto de semana passada falava brevemente sobre esse conceito e essa divisão de solidariedade em mecânica e orgânica. Então vou tentar sintetizar, situar um pouquinho o que seria esse conceito, tá? Lembrando assim que quando nós falamos em solidariedade em Durkheim, não necessariamente ele está falando de solidariedade nesse sentido cristão que a gente conhece, de pensar no outro, de ter caridade, essa coisa de ser solidário ao outro. Solidariedade em Durkheim traz uma outra conotação, que ele vai falar que solidariedade é a liga que tem entre os indivíduos em sociedade, a conexão. Todos nós em sociedade estamos conectados uns aos outros, certo? Mesmo que a gente não conheça o outro, mesmo que a gente não saiba o nome, mesmo que a gente nunca tenha visto, todos nós em sociedade estamos conectados, Então essa conexão que se dá principalmente por meio do trabalho, a gente vai falar sobre isso depois, é o que Durkheim chama de solidariedade, certo? Você pega um ônibus com várias pessoas que você nunca viu na vida e pensa, você tem conexão com aquelas pessoas? Você tem alguma, não é conexão, vamos usar a palavra ligação. Você tem algo que liga aquele indivíduo, que está ali no ônibus, que você nunca viu na vida, que você não sabe o nome dele? De certa forma, nós temos uma ligação, sim. Nós temos ideias em comum, querendo ou não, nós temos crenças, enfim, alguma coisa nos liga. Mesmo que se a pessoa estiver em outro espaço, em outro município, mas está dentro de uma sociedade, nós temos essa ligação, Então isso é o que Durkheim chama de solidariedade, certo? Então ele vai se perguntar, que laços que se formam entre os homens para manter... Gente, estou só balançando a tela aqui, então mas eu não vou editar essa parte não, tá? Vou deixar assim mesmo, minha tela tá maluca. Então, que laços que se formam entre os homens para manter a vida em sociedade? Como que são construídos esses laços, essas ligações? Ou como são construídos o distanciamento dessas ligações, Então, quando o Durkheim vem trazer esse conceito de solidariedade, é que ele vai tentar entender mesmo o que mantém a sociedade conectada, coesa, essa palavra que ele vai usar, coesa ou não, Todas as sociedades são coesas? Todas elas, os fatos sociais, eles prevalecem entre os indivíduos ou não, É essa avaliação que ele vai fazer. Então esse aqui é um termo importante para Durkheim. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, se você não está com o seu caderno fazendo anotação ao ver o vídeo, faça isso, tá? Eu sei que tem gente que não tem o costume, tem gente que já faz isso sem nem precisar indicar, mas faça isso porque a gente corre risco de ficar perdido. Não só veja ou só escute o vídeo não, tá? Vai estudando mesmo, como se tivesse uma aula, porque a aula não presencial a gente corre risco de se perder muito facilmente. Então pega seu caderno e vai fazendo suas anotações, tá? Então falando sobre Durkheim, esse conceito aqui é um conceito importante, que é um conceito de coesão social. O que é coesão social? Lembra daquela questão inicial de Durkheim? A sociedade faz o indivíduo ou o indivíduo é que faz a sociedade? O coletivo prevalece ou as noções, as crenças individuais é que prevalecem? Então vai falar o quê? Algumas sociedades o coletivo permanece. Sociedades que têm uma coesão, que tem uma ligação maior entre os indivíduos. Outras sociedades, essa coesão ela é mais difusa, ela é mais esparsa, Então, o conceito coesão social, anote aí também. Desculpa, gente. Como eu falei, não vou editar esses erros não, tá? Vai ficar assim, muito difícil editar. O conceito sociológico de coesão social, mais comum e utilizado, que o Durkheim usa mais, coesão social, está relacionado a uma espécie de estado pela qual os indivíduos mantêm-se unidos. Era para sublinhar, eu risquei. Mantêm-se unidos, integrados. Nossa, gente, estou ruim hoje para...
integrados em um grupo social, ou simplesmente o estado de integração coesa do grupo social, né, que estava falando, coesão da integração mesmo. Ok. Deixa eu cortar um pedaço aqui, né, mas eu vou lendo aqui para vocês. Notamos que a coesão social, quando temos um grupo composto por indivíduos que compartilham objetivos, ações, crenças, ideias, né, em comum, é esse compartilhamento que possibilita a existência do grupo. O inverso de coesão social seria, obviamente, a desintegração social, o que causaria a consequente extinção do grupo social. Vamos falar melhor sobre isso. Relaxa aí. Então não há grupo social que não tenha coesão social. Não existe isso, porque todos nós temos uma ligação com os outros. Agora a questão é, se nós temos uma ligação que é muito próxima ou uma ligação que é muito distanciada, né? Mas a coesão social ela sempre existe. O que existe são grupos mais ou menos coesos, né? Acabei de falar. A coesão é o elemento constituinte do grupo social. Então, para Durkheim, a coesão social é fundamental para que tenhamos uma sociedade melhor. Sem coesão, teremos um estado de anomia e uma desintegração social. Esse conceito aqui também é um conceito de Durkheim, anomia. Eu vou falar sobre ele nas próximas aulas, não vou entrar aqui ainda, tá? Mas anomia seria um estado de patologia, como se fosse uma doença mesmo. Então, quando a sociedade ela não se mantém unida, né, ligada, Durkheim vai falar o quê? Como se a sociedade estivesse, entre aspas, doente. Isso que eles chamam de anomia, né? Sociedade anômica. É uma sociedade que está se perdendo, tem alguma coisa errada, né? Anomia seria isso, né? Anomia significa erro, né? Desvio, alguma coisa do tipo. Então, beleza. Durkheim fala sobre isso, sobre coesão social, né? A sociedade deve estar coesa. E o que mantém uma sociedade coesa ou não? Essa é a questão, né? E aí ele vai falar o quê? A modernidade após a Revolução Industrial, agora eu sublinhei direitinho, acabou fortalecendo o que ele chama de divisão social do trabalho, né? O que significa isso? Uma divisão social do trabalho. É um assunto que no século XIX, né, ele foi muito estudado, teorizado, né, por vários pensadores, porque ele teve uma ascensão, né, do capitalismo, a Revolução Industrial trouxe outras formas de trabalho, né, por isso o nome Revolução, mudou totalmente a forma de trabalho. E aí o que interfere a forma de trabalho nas nossas relações sociais? Interferiu em alguma coisa? Então do cara vai falar o que? Olha, a nova divisão social do trabalho, ela alterou significativamente as nossas formas de se relacionar. Então será que a nova divisão social do trabalho, ela manteve a sociedade coesa ou ela gerou uma sociedade com menos coesão? Qual foi o impacto, a consequência na coesão social, né? Então, isso que ele vai tentar fazer uma relação da divisão social do trabalho com a coesão social, tá? Tá, isso aqui já falei. Ele se pergunta, por que aumenta a divisão social do trabalho? Vou falar sobre isso aqui depois. Então, a divisão social do trabalho é a especialização de funções entre os indivíduos de uma sociedade. Ele vai falar que quanto mais for especializada a sua atividade, mais o membro da sociedade passa a depender dos outros, ou seja, menos coesão social. Por quê? Olha só, Durkheim estava preocupado nas relações de trabalho, né, geradas a partir da Revolução Industrial, né, e aí, nessas consequências, e aí ele vai falar que o efeito mais importante dessa divisão social do trabalho não é o aspecto econômico. Ele não está preocupado com a economia, tá? Diferente de Marx, que nós vamos ver no próximo bimestre, que Marx vai falar o quê? A economia ela é o fator principal em sociedade. Durkheim vai falar que não, né? Ele vai falar que o que define a integração, até coloquei aqui nesse último trechinho aqui, o que define a integração entre os membros da sociedade, né, ele vai chamar de solidariedade.
Então, são as relações de trabalho e não somente as relações econômicas que vão definir, né, quais são as relações entre os indivíduos. Calma aí, gente. Se der uma confundida aqui, vai ficar claro ainda. Espero que sim, né? Até o final do vídeo. Então, beleza. Ele vai falar, olha, existe principalmente... Opa, deu uma embolada aqui. Existem principalmente duas formas de organização social. E, obviamente, as sociedades elas não são todas iguais, né? Então, existem as duas principais, que é uma forma de ligação entre os indivíduos, que é da solidariedade mecânica, e outra da solidariedade orgânica. Então, vai falar, isso aqui, cada uma dessas são formas de relações de trabalho, né? Formas de divisão social do trabalho que prevalecem em uma determinada sociedade. Então, o que é solidariedade mecânica? São sociedades que se organizam principalmente nas relações de trabalho, que se organizam de uma forma mais simples, né? Tanto que eu coloquei aqui como característica, essa solidariedade mecânica, ela prevalece em sociedades mais simples. Exemplo, sociedades, por exemplo, tribos indígenas, né? Tribos indígenas, a organização social é do tipo solidariedade mecânica. Como assim? A ligação entre os indivíduos ela é muito próxima, né? Então, por exemplo, o que acontece com um é como se acontecesse com todos os outros. Porque as crenças, as ideias, elas têm uma conexão tão profunda entre os indivíduos que eles não se veem como indivíduos isolados, né? Então, os indivíduos, eles acabam sendo muito semelhantes nas suas formas de se relacionar, nas suas formas de pensar, porque não é cada um por si, né? É o que? A sociedade ela é tão coesa, que todo mundo passa a ter uma semelhança muito grande entre um e outro, né? Diferente, por exemplo, das sociedades de organização. Gente, eu vou mexer aqui de vez em quando porque a tela tá maluca, mas eu acho que o vídeo segue, tá? Diferente das sociedades onde prevalece a solidariedade orgânica, que são sociedades mais industriais, né, do tipo capitalista. Então, por exemplo, aqui os indivíduos eles tendem a ser mais diferentes entre eles. Por quê? É meio que cada um por si. Então, se é meio que cada um por si, não necessariamente eu preciso, como eu tenho um distanciamento muito grande do outro, é ele lá e eu aqui, né? Então, isso faz o quê? Isso faz com que tenha um predomínio do individual, é meio que cada um por si, na solidariedade orgânica, né? Sociedades mais industriais. Diferente das sociedades mais simples, onde o coletivo é que prevalece, né? E aí as relações de trabalho, elas são pautadas naquilo que é necessário para o coletivo, não para mim, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, se vocês têm já algum trabalho, algum emprego, alguma formação em mente, né, após terminar o ensino médio, pode ser que muitos de vocês já tenham isso, né, definido, né? Por exemplo, eu quero ser dentista, eu quero ser motorista, né? Não sei, eu quero ser arquiteto, enfim, você afirmar isso, eu quero exercer determinada profissão, é uma escolha sua, é uma escolha individual, é algo que prevalece aqui, ó, na organização social do tipo solidariedade orgânica, nas sociedades capitalistas, industriais, porque cada um faz as suas escolhas, né? Mais ou menos, né? Não é tão assim, não, mas no geral vamos colocar assim, de uma forma abrangente nós fazemos as nossas escolhas, né? Na sociedade simples, nós não fazemos necessariamente as nossas escolhas, né? Por quê? Nós vamos nos relacionar, nós vamos trabalhar naquilo que é necessário para aquela sociedade, que é necessário para o coletivo. Então é nesse sentido que predomina aqui o coletivo, né? Por quê? A coesão social ela é tão forte que eu só vou fazer aquilo que é necessário para outros. Eu não vou fazer, eu não estou me vendo desligado do outro
para simplesmente fazer a minha escolha e o problema dos outros para lá, né? Não, não é assim que funciona, né? Então, se há aqui, por exemplo, numa sociedade mais simples, a necessidade que alguém seja o coletor, que seja alguém que seja o caçador, né? Então, aquilo não vai ser uma opção minha, vai ser porque a sociedade está exigindo aquilo, ela demanda, né? Ela precisa daquilo, tá certo? Então é isso. E aí nós estudamos nas semanas anteriores o conceito de fatos sociais. Lembra que são fatos sociais? São as crenças, as ideias que elas já estão assim disseminadas em sociedade e que elas prevalecem sobre nós, né? Aquilo que está muito ligado a uma dimensão coletiva maior, né? Aí quando eu jogo para aqui, para as formas de organização, os fatos sociais eles prevalecem na mecânica ou na orgânica, né? Então os fatos sociais, ó, são essas crenças que a sociedade, né, meio que coloca pra gente que a gente acaba assimilando, não é isso? Lembram? Né? Então o que prevalece, na mecânica ou na orgânica? Então, obviamente, os fatos sociais eles prevalecem na mecânica, né? Porque nessa ideia de que a sociedade é maior que a gente, na mecânica a sociedade ela prevalece sobre os indivíduos. Na orgânica isso se desfaz um pouco mais. Na visão de Durkheim, a solidariedade orgânica, né, essa com a divisão social do trabalho muito bem específica, bem estabelecida em cada um, isso não é tão interessante. Porque ele vai falar que isso conduz ao individualismo. Isso faz com que a sociedade não fique tão coesa, já que está cada um lá, ó, no seu mundo, fazendo suas escolhas, né? Certo? Então, nesse sentido que ele vai falar da coesão social, onde que ela prevalece e onde que não. Certo, gente? Qualquer coisa vocês podem comentar aí no vídeo, jogar lá no fórum, discussões, me chamar no WhatsApp também, tá? Eu acho que eu fiz uma abordagem mais geral, mais resumida sobre o conteúdo. Belezinha? Então tá, se cuidem e até a próxima.